Olá, tudo bem? Então hoje eu estou gravando esse vídeo que eu vou falar um pouquinho então da primeira etapa da comunicação não violenta. Se você não viu o primeiro vídeo, eu fiz uma abordagem geral sobre do que se trata a comunicação não violenta, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você entrar ali para entender melhor o que significa essa comunicação não violenta, tá? Então vamos entrar agora na primeira etapa da comunicação não violenta, que ela é a etapa da observação. Entretanto, antes mesmo de nos preocuparmos em tentar entender cada uma dessas etapas, o mais importante é a gente começar a se conectar com a gente mesmo, tentar nos observar, tentar acessar o que de fato está nos incomodando e para depois sim, através dessas etapas, conseguir verbalizar para o outro de uma forma mais eficiente. Então, a primeira etapa, que é a etapa da observação, o Marshall, ele cita um indiano, que ele fala a seguinte frase: a forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Os eventos da sua vida, geralmente você coloca vários pontos de vista em relação àquilo, ou você geralmente consegue ver aquilo, o evento que está acontecendo. Às vezes eu faço uma analogia em relação a essa etapa da observação, que ela é muito semelhante, por exemplo, ao se observar ou a descrever algum evento na natureza, né? Relacionado, então, puxando um link em relação a isso e em relação à academia, à pesquisa. A primeira etapa, então, da comunicação é importante a gente observar sem explicitar os nossos pontos de vista, né? Conseguirmos descrever os eventos que estão acontecendo. Em relação a isso, então, tem uma parte em que o Marshall ele cita essa parte que eu vou ler agora. Diga-me que você está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê. Mas me chamar de irresponsável não é um modo de me motivar. Duas coisas que eu quero trazer para essa fala, para esse recorte que eu fiz desse livro, é qual é o nosso interesse ao nos comunicarmos com o outro. O nosso interesse é podermos verbalizar as coisas que nos estão deixando desconfortável, ou atribuir e, de certa forma, classificar o outro sob a nossa perspectiva, dando o nosso entendimento do que está acontecendo com o outro, chamando-o de responsável, né? É importante a gente se dar conta o quanto isso, o quanto a forma, muitas vezes, de nós ocuparmos um espaço de poder, muitas vezes a gente quer subjugar o outro. E isso não é nem um pouco eficiente na hora de nos comunicarmos, na hora de nos criarmos vínculos com as outras pessoas. Essa questão da irresponsabilidade acaba sendo muito mais um ponto de vista nosso em relação ao que a gente vê. E essa não é a etapa de verbalizarmos isso. Então, primeiro é observar sem julgar. Então, nesse sentido, é muito importante a gente tentar separar o processo de observação do processo de avaliação. Todo o processo de avaliação, por exemplo, eu dizer que a outra pessoa é alguma coisa ou não, a gente está muito mais falando sobre nós do que sobre a outra pessoa, né? Nesse sentido, então, a comunicação não violenta, ela visa evitar generalizações. O fato de, em algum momento, alguém agir de determinada forma não torna ela aquela forma. Então, ela está sendo de alguma forma. E também está sendo de alguma forma segundo a nossa perspectiva. O fato é que quando a gente consegue fazer uma observação sem colocar nossos pontos de vista, a gente consegue visualizar melhor os eventos em si. E isso, com o tempo, né, a gente vai conseguindo elaborar, conseguindo entender que aquilo que a gente está colocando, ou que nos está afetando, não é necessariamente uma coisa que a pessoa faz para nos afetar, ele é um evento. Então, saber se distanciar um pouco dos eventos e ver só o evento em si, ele é muito importante para tornar as nossas comunicações mais eficientes. E as observações, elas são muito eficientes quando a gente consegue focar naquele ponto específico. Então, quando a gente vai comunicar para alguém que alguma coisa não está no lugar ou que que está bagunçado, é muito importante a gente usar um ponto de referência muito específico. Quando a gente fala que a pessoa ela sempre deixa a casa desarrumada ou ela sempre bagunça, a gente dificulta um pouco
a elaboração, inclusive, nessa outra pessoa, para que ela consiga tomar uma atitude em relação a pontos específicos. Por que eu falo isso? Porque acho também a analogia em relação à academia muito importante. Se você pega, por exemplo, o que você vai desenvolver num doutorado, num mestrado ou numa pesquisa, você pega tudo aquilo, você cria uma ansiedade, você não consegue lidar com aquilo. Agora, se você sabe por onde tem que começar, um ponto muito específico, você vai avançando de pouquinho em pouquinho e você vai conseguindo desenvolver essa ideia e essa pesquisa, tá? Então, a mesma forma com que a gente vai pegando e destrinchando de pouquinho em pouquinho as etapas de uma pesquisa, também na vida e na comunicação é importante a gente usar isso. Nessa etapa da observação, é importante a gente linkar e citar exatamente o ponto específico, que com isso a gente consegue ter mais eficiência, porque proporciona a capacidade de lidar com aquela situação. A gente também tem que se dar conta de que o mundo ele é muito complexo. Tem muitos outros fatores que influenciam a pessoa. Eu não tenho, por exemplo, a capacidade de influenciar a outra pessoa de uma forma unânime, né? Muitas vezes o comportamento daquela pessoa está refletindo uma forma dela lidar com ela mesma, uma forma como alguém lidou com ela e desencadeou algumas coisas internas. E o que geralmente a gente faz é quando vê um evento, acha que é conosco, acha que aquilo está sendo feito para nos atingir. Saber separar isso do que de fato está acontecendo e focarmos nisso que está acontecendo possibilita com que a gente tenha eficiência na forma de nos comunicarmos e também, o que eu acho muito legal, é que possibilita também que aquele indivíduo com quem a gente está se comunicando, ele consiga também se acessar para tentar entender mais profundamente as camadas que estão levando a fazer aquilo, trazer de certa forma para a consciência, né? Então, algumas coisas que são importantes na forma de observar e de verbalizar para o outro o nosso ponto de vista eu percebi que você está deixando as coisas bagunçadas, não que você é uma pessoa que sempre está deixando tudo bagunçado. Acho que essa questão muito fechada, ela não ajuda com que a pessoa lide melhor com essas situações. Tá? Uma outra coisa que é interessante, que é alguns exemplos que o Marshall traz, é a questão de achar a beleza de alguém boa, ou tipo, me agradar ou não me agradar. E assim como a beleza, a forma como que as pessoas reagem, ela é só um ponto de vista, né? Quando a gente consegue dizer que eu acho aquela pessoa bonita, ou aquela pessoa não me agrada, no final das contas, não está falando sobre a pessoa, está falando sobre mim. É o quanto aquilo me agrada, o quanto aquilo me deixa confortável. A primeira etapa, então, da comunicação é importante a gente observar sem explicitar nossos pontos de vista.